Vamos nos colocar em pé, vamos abrir a Bíblia no livro de Atos, capítulo 26. Deixa eu deixar aqui o meu celular para ver o horarinho certinho também. Atos 27. Atos 27, versículo 4. E partindo dali, fomos navegando abaixo de Chipre, porque os ventos eram contrários. Agora, versículo 10. Dizendo-lhes: varões, vejo que a navegação há de ser incômoda e com muito dano, prejuízo, não só para o navio e carga, mas também para as nossas vidas. Versículo 11. Mas o centurião cria mais no piloto e no mestre do que no que dizia Paulo. Amém. Que Deus nos abençoe, esteja falando com cada um de nós, em nome de Jesus. Amém? Podeis assentar. Uma informação muito importante desse texto, que eu gostaria que você falasse para a pessoa que está ao teu lado, é que Paulo tinha que ir para Roma. Quem tinha que ir para Roma? Para onde Paulo tinha que ir? Por que Paulo tinha que ir para Roma? Porque Deus assim determinou. O projeto de Deus, o plano de Deus, era que Paulo chegasse em Roma. Isso é muito importante você saber. Tá? O plano de Deus era que Paulo chegasse em Roma. Deus tinha revelado isso para ele. Paulo, então, ele é preso. Ele é preso por quê? Porque ele pregava o Evangelho. Por isso ele foi preso. Paulo não era criminoso, mas ele foi preso por pregar o Evangelho. E aqui nós vemos que ele é entregue aos cuidados de um centurião chamado Júlio, que pega o navio e ali, numa tripulação de 276 pessoas, eles saem com aquela embarcação. Até aí tudo bem? Amém? Então Paulo tinha que ir aonde? Roma. Esse era o plano de Deus. Agora, o Espírito Santo revela a Paulo que não era a hora deles saírem. Deus mostra para Paulo que haveria uma grande tempestade lá na frente. E Paulo alerta o centurião, Júlio, o piloto, os tripulantes. Paulo vem e diz que o Senhor falara com ele, que não era o momento, não era a hora. Talvez te diga mais, pastor, se Deus revelou que haveria tempestade, por que Deus não livrou? Deus não acalma a tempestade? Deus não nos livra?
Será que Deus não poderia ter dado um jeito nessa tempestade? E essa tempestade, se você procurar no Google, ela foi provada cientificamente quando aconteceu. Tem até o nome dela aqui, Euroaquilão, no versículo 14. Ou seja, é um fato. Tá? E essa tempestade durou 14 para 15 dias. 14 para 15 dias. Talvez você diga, mas pastor, o que eu tenho a ver com isso? Né? O que tem a ver com isso? A palavra de Deus para nós hoje é para nos alertar quanto às nossas precipitações, quanto às nossas tomadas de decisões. Porque geralmente a gente faz o nosso projeto, o nosso plano, planeja datas, planeja ocasiões, já tomamos as nossas decisões e que ninguém se meta na nossa vida, viu, pastor? Você fica quietinho, nem se meter na minha vida, não. E colocamos para Deus. Está aqui, Senhor, está aqui o meu plano. Está aqui. É do jeito que eu planejei. É do jeito que eu quero. É assim que eu peço que o Senhor faça. Mas Paulo alerta a tripulação, dizendo que pela precipitação deles, pela tomada de decisões erradas, eles tinham que ir para Roma. Paulo ia chegar lá de qualquer jeito. Esse era o plano de Deus. Mas pela tomada de decisões erradas, Paulo diz, vocês vão ter prejuízo. Vocês vão ter danos. Vocês vão se dar mal. Deus está mostrando que não é o momento, não é a hora, não é desse jeito. Vocês devem esperar aqui, eles estavam em outro porto, vocês devem esperar aqui por 15 dias. Mas o texto diz que a tripulação, e principalmente o centurião, que era o responsável pelos soldados, ele acreditava mais no piloto do que no que Deus estava mostrando para Paulo. Sabe, irmãos, é muito perigoso a gente colocar o nosso eu na frente. Muitas vezes nós temos prejuízos, nós sofremos danos, e às vezes coisas gravíssimas. Tem decisões que nós até podemos voltar atrás. Tem decisões que nos causam pouco prejuízo. Mas tem decisões que não tem como mais você voltar atrás. Tem decisões que você vai levar a consequência para o resto da sua vida. Então, nós precisamos entender que o piloto nosso é o Senhor Jesus. Amém? Como é que eu sei, pastor, a hora certa? Como é que eu sei que eu estou tomando a decisão certa? Isso em tudo que você possa imaginar. Em tudo. Algum tempo atrás, uma senhora de uma determinada igreja nossa, e eu conheci essa senhora, ela estava para vender um apartamento. Ela viúva, estava doente, e procurou um dos pastores de uma outra quadrangular, não é da onde eu sou pastor. Procurou um dos pastores, porque apareceu uma excelente oportunidade. E o pastor, um homem de Deus, orou e disse para ela:
a senhora não deve vender o seu apartamento agora, não deve vender para essa pessoa. Ela saiu braba da igreja, pastor. Ela disse, mas como? Eu estou tentando vender há muito tempo, desde que meu marido faleceu, não consigo vender, agora aparece alguém que vai me pagar à vista, e o pastor diz que não é de Deus. Ela então vendeu o apartamento. Aquele homem muito malandro, não sei como conseguiu isso, mas ele pagou com cheque, obviamente não tinha fundo, mas até a mulher cobrar ele novamente, ele conseguiu fazer a transferência do registro de imóvel para o nome dele. Quem é corretor sabe o que eu estou falando. Quando chega a esse ponto, não tem como recuperar, é muito difícil. Ela perdeu o apartamento e não recebeu um centavo sequer. Isto fez com que agravasse a enfermidade dela e logo ela morreu. Nós precisamos, irmãos, orar. Como é que eu sei, pastor, então, que eu estou tomando a decisão certa? A Bíblia nos dá alguns sinais. Primeiro, paz. Primeira coisa, né? Os jovens já saíram aqui, mas para os jovens namorar, saber se vai dar certo, não, tem que ter paz. E começa a namorar, já dá guerra, imagina o casamento, vai quebrar o pau. Ah, mas lá conserta. Conserta não. O primeiro sinal é paz. Se você não sente paz no teu coração, pisa no freio. Vai orar um pouco mais. Vai clamar a Deus um pouco mais. Dá tempo ao tempo. Mas eu não posso perder esse negócio, pastor. Tem que ser já. Esse negócio que tem que ser já, eu já te digo que não é de Deus. Porque você não vai perder um negócio por tirar um dia, 2 dias para consultar a Deus. Deus não vai dizer para você, puxa, você perdeu o negócio. Você não devia nem ter me consultado, já devia ter feito de uma vez. Deus não perde o controle das coisas. Ele vai dizer, já que você está me consultando, então eu vou confirmar para você. Você não vai perder o negócio porque você está tirando um tempo para consultar a Deus. Isso não existe. Agora, obviamente, se você tem paz, faça. É um dos sinais de Deus. Agora, quando você começa a sentir no teu coração alguma coisa estranha, né? Você vai comprar uma casa, você vai alugar uma casa, a casa é bonita, legal, fica num bairro bonito, janela bonita. Não sei, entende? Tem alguma coisa. Realmente tem alguma coisa. E você precisa orar para saber o que é. Primeiro sinal é paz. Segundo sinal é a alegria. Você fica alegre, porque bênção alegra, bênção não entristece. Bênção, ela vem de Deus, não vem do diabo. Deus nos abençoa e toda a bênção, ela vem com alegria. Você vai testemunhar, você fica feliz, você fica contente. Pastor, que dia que eu posso testemunhar aqui, pastor? Não aguento mais. Paz, alegria. Terceiro sinal, Deus não é de confusão. Ah, pastor, é o diabo que entrou no meio. O diabo não entra no meio do crente quando ele está na direção de Deus. O diabo só pode agir na vida do crente se o crente deixar. Do contrário, isso não existe. Porque quem está no controle da tua vida é Deus. E muitas vezes, irmãos, o mesmo versículo em Apocalipse que fala
que Deus abre a porta, é o mesmo versículo que ele fala que ele fecha a porta. Então nós precisamos tomar cuidado nas decisões. Quando eu trabalhava na Malucelli, me foi feita uma proposta, eu ainda era jovem, solteiro, para que eu fosse para Sinop, Mato Grosso, e assumisse a madeireira Malucelli de lá. Eu trabalhava com o seu Janguito Malucelli, seu João Malucelli, o pai do Joel Malucelli. E a princípio eu disse que ia ganhar bem, ia estar mandando em vários funcionários, longe do patrão, ia ter casa e estaria lá, tranquilamente. Que benção, hein? Quem que não quer uma benção assim? Eu até disse que ia. Mas a gente foi para a igreja orar, pastor. Nós fomos diante do altar, não ficamos em casa esperando resposta. Isso aqui é muito importante, gente. Isso aqui não é um móvel qualquer, não. Um outro dia que o pastor me deu a oportunidade, já estou me oferecendo, né? A gente vem pregar sobre esse móvel aqui. Só sobre esse móvel aqui, dá para falar 3 horas. Isso aqui não é um monte de madeira empilhado para colocar a Bíblia em cima. Ele tem uma representação, simbologia bíblica fantástica. Fantástica. Então, eu vim diante do altar. E ali, Deus revelou que aquilo seria uma armadilha. Voltei para o meu patrão, né? Tive que voltar com a minha palavra, mas se o barco está afundando, eu vou fazer o quê, pastor? Só por causa de orgulho? Não, eu dei a minha palavra. Pois é, mas você está afundando o barco, meu filho. Reconheça que errou, reconheça que falou demais e sai do barco enquanto é tempo. Qual é o problema? Deixa esse orgulho para lá, porque esse orgulho vai te matar. Então voltei e disse que não iria. Muito bem. Aí acabei saindo da Malucelli. Mas foi um outro rapaz no meu lugar. O nome dele, Pedro Ribeiro Volinger. Eu conheci ele, conheci a esposa dele, conheci as filhas dele. E quando ele chegou lá, eu não lembro se foi uma tora ou se foi um trator que caiu em cima dele dentro da fábrica e esmagou a cabeça dele. Eu tive que lidar com os papéis do INSS para ele, porque esse era o meu trabalho. Mas Deus não podia livrar você, pastor? Já chegamos lá. Em seguida foi outro. Não sei o que aconteceu, porque eu não estava mais lá, mas eu sei que ele não aguentou ficar 15 dias. Uma proposta tão maravilhosa, tão boa, e ele não aguentou ficar 15 dias. Eu estou aqui, vivo, pregando. Houve umas outras situações em nossas vidas. Antes de eu casar com a dona Jusilene, eu era noivo de uma outra moça. E a moça é uma bênção, nada de errado com a vida dela, nada de errado com a minha vida. Mas sabe aquele negócio, pastor, não vai. Entende? Não vai. Tem alguma coisa. E Deus começou a mostrar, revelar e etc. Eu fui lá, desmarquei o casamento, agendei para outra data. E Deus continuou mostrando. Como isso aconteceu, eu não posso dizer para você, tá? É muito particular. Aí fui lá pela segunda vez na igreja, o pastor Irani dava pulo desse tamanho, porque era na terceira igreja. Para marcar casamento na terceira igreja era complicado. Mas de novo, Edson? Pois é, tal. Até que chegou a terceira vez, diante de muitas coisas que aconteceram e Deus mostrando,
a palavra final de Deus foi: você quer casar? Case. Eu já te avisei. Nessa altura, eu estava na congregação da terceira. Confesso para vocês que eu olhei para uma moça lá, e aquela moça me chamou a atenção. E Deus me deu uma palavra para aquela moça. Eu ainda estava noivo da outra. E eu chamei aquela moça e disse: Juscelene, eu vi que ela estava tristinha, fiquei com dó dela. E Deus me deu a palavra e eu disse: já está rindo, né? Não vale adivinhação. E eu disse para ela assim: Juscelene, Deus está me revelando que até o final do ano você vai estar casada. E eu disse: você acredita nisso? Não. Mas eu estou trazendo essa palavra de Deus para você. Não acredito. Tá bom. Tá certo. Só que Deus não me revelou que o noivo seria eu. E aí, né, na sequência, desmanchei o noivado, namorei, noivei, casei com a dona Juscelene. Em 8 meses, não podíamos ter filhos, demorou 7 anos para ter filhos. Deus operou milagre, nos deu 2 filhos, estamos casados há 33 anos. Mas poderia ter sido diferente. E assim muitas outras decisões, pastora Franciele, poderia ter sido diferente. Mas pela graça do Senhor Jesus, pela misericórdia, deixamos Ele tomar a frente. Ah, é assim, Senhor, é. Mas eu exijo explicação. Por quê? Se Deus não me fizer entender o porquê, não dá. Eu exijo, o senhor é obrigado a me convencer. Irmão, o sangue de Jesus tem poder. Olha a soberba, olha a arrogância. Se Deus falou não, é não, filho. Ou você acha que Deus não sabe o que está fazendo? Se Deus falou sim, é sim. Ou não confiamos em Deus? E aí nós temos visto muitas pessoas tomarem decisões precipitadas. Paulo falou para eles: não é a hora. Se vocês saírem agora, vocês vão ter prejuízo. Vocês vão sofrer. Vocês vão ter danos. Não é o momento. Mas eles não quiseram saber. Se apegaram a si mesmo, a sua experiência, a sua própria capacidade, ao seu eu, e esqueceram de buscar a direção de Deus. Isso é muito perigoso, gente. Quando Jesus está falando com Pedro, ele diz algo muito interessante para Pedro. Está em Lucas, capítulo 22, verso 31 em diante. Jesus diz para Pedro assim: Pedro, deixa eu te falar um negócio. Satanás pediu para cirandar na tua vida. Por que aconteceu isso? Antes da ressurreição de Jesus, Jesus ainda não tinha ressuscitado, Satanás tinha acesso ao céu. Depois da ressurreição de Jesus, Satanás não teve mais acesso ao céu. Então, Jesus revelou para Pedro que Satanás queria perturbar ele, queria agir na vida dele. Aí Jesus diz assim: mas eu orei por você, eu clamei por você, eu intercedi por você, para que isso não aconteça.
Aí Pedro dá uma resposta. Essa resposta é a confiança em si próprio. Pedro deveria ter dito para Jesus: "Ô Senhor, misericórdia. Obrigado, Senhor. Meu Pai, não deixe eu cair. Meu Jesus, segura na minha mão, me ajuda. Deus, me livre de eu cair." Ô Jesus, ele deveria ter se dobrado diante do Senhor, agradecido, mas ele se apegou à sua capacidade e ao seu eu, e deu uma resposta para Jesus: "Eu não. Eu estou pronto até para morrer com o Senhor. Eu estou pronto até para morrer com o Senhor." Afirmação sobre a sua própria capacidade, sobre o seu próprio eu. Não é que Deus não nos dá capacidade, claro que nos dá. Se você estudar, cada vez vai ter mais capacidade. Mas não podemos esquecer de Jesus. Quando Jesus entra no negócio, irmãos, nós perdemos a razão. Porque eu não sei se vocês concordam, Deus é mais capaz do que nós. Vocês concordam com isso? Deus é mais capaz do que você. Deus enxerga mais longe que você. Deus sabe de amanhã o que vai acontecer. Você não sabe nem se vai para casa jantar hoje. Vai que de repente, chupum, já era. Deus sabe do teu amanhã até o dia de recolher você. Então, quando nos apegamos à nossa capacidade, o resto da história se conhece, né? Pedro lá envergonhou Jesus, mentiu, fugiu, correu, e etc., acabou negando o Senhor. Então, irmãos, quando a gente precisa, Deus está dizendo para nós hoje: "Meu filho, confia em mim." Deus está dizendo para nós hoje: "Minha filha, eu sei o que eu faço." Deus está dizendo para nós hoje: "Meus filhos, me consultem, me procurem. Eu sou o maravilhoso conselheiro." Conselheiro para quê? Para bonito? O Senhor está dizendo: cuidado, não se precipite nas tuas decisões, porque você vai ter prejuízo. E alguém diria: mas por que Deus não livrou da tempestade? Porque aí nós controlaríamos Deus. Nós diríamos a Deus o que Ele deve fazer. Não é Ele que diria para nós: "Senhor, vai ter tempestade, mas o Senhor faça isso, 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 isso. Senhor, eu vou casar com a fulana, mas eu quero que o Senhor faça isso, isso, isso. Senhor, eu vou comprar esse apartamento, mas eu quero que o Senhor faça assim, assim, assim." Não é nós que mandamos, gente. Lamento te informar. Não é nós que mandamos. Quem manda é Ele. Então Ele testa a nossa obediência, porque obedecer a Deus não é fácil, mas é compensador. Você vai ficar no lucro. Nunca ninguém que obedeceu a Deus ficou no prejuízo. Nunca. Nenhuma vez. Nenhuma. Entende? Então Jesus está dizendo para você: entrega teu caminho para mim. Por que você anda chorando? Por que você anda preocupado? Por que você anda aflito? Por que você anda nervoso, batendo no cachorro em casa? Por que você anda apressado? Por que você está deixando de dormir? Paulo chama a tripulação aqui, eles estavam há 14 dias sem comer. Aí Paulo dá a maior bronca neles e diz assim: gente, vocês têm que comer. O que Deus me mostra agora, diz Paulo,
que a embarcação vai realmente ser perdida, mas nenhum de vocês vai morrer. Era para a embarcação ser perdida? Não era. Estava no plano de Deus? Não estava. Mas eles não quiseram seguir a direção de Deus. Confiaram na sua própria capacidade, experiência, etc. Então eles perderam o navio, ficaram com o prejuízo. Mas Paulo disse: nenhum de vocês vai morrer. E ninguém morreu. Então veja, irmãos, o Senhor está dizendo para nós: não se preocupe, ore. Esse se preocupar, não se preocupar, não é ficar parado de braço cruzado também não, viu? Não é isso que Deus está dizendo. Mas Deus está dizendo: coloque as tuas petições em oração. Você não deve se preocupar, mas eu quero te ver em oração. Dobra os teus joelhos na minha presença. Me busque de madrugada. Faça um jejum. Venha diante do altar, 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 altar. E o altar está na igreja, 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 altar, igreja, igreja, altar, altar, igreja, igreja, altar. Venha diante do altar, como fez Ezequias, como fez Isaías, como fez Zacarias e tantos outros. A bênção, ela sai do altar. Venha diante do altar, faça um propósito, faça uma campanha. Não sei se o pastor tem campanha aqui, mas se não tiver, faça a tua campanha pessoal. Não precisa o pastor falar. Quando não podíamos ter filhos, o Senhor falou comigo e com a dona Jusilene, e disse assim: eu quero vocês em todo culto de Santa Ceia, todo culto de Santa Ceia, meia hora antes da igreja. E vocês dois vão dobrar os joelhos em todo o culto de Santa Ceia, meia hora antes, e vão orar pelos seus filhos. Na época, havia a pastora Edith. Eu não era o pastor da igreja. Aliás, eu não era nem pastor. A pastora Edith não mandou fazer isso. Ninguém mandou fazer isso. Mas nós fizemos. E Deus operou o milagre. E nos abençoou. Então, Deus está dizendo: não se preocupe, mas faça as tuas petições diante do altar, diante do Senhor. Entrega para Ele, confia nele, e Ele tudo fará. Essa é a nossa parte, é orar, clamar, buscar, para que Deus nos dê a direção certa. Como é que eu vou querer uma direção de Deus se eu não paro para falar com Ele? Esqueci o teu nome aqui, querido. Eu sempre esqueço. Eu ia falar André, mas daí eu pensei, se eu falo André e não é André, né? Se eu falo André e não é André, faz favor, deixa eu só fazer uma dinâmica com o senhor aqui. André, eu estou com o meu carro aí, e eu estou com uma dúvida cruel, né? Eu preciso estacionar ele. Aonde que eu estaciono ele? André, onde que eu estaciono o carro, André? André, eu preciso casar, caso ou não caso? André, eu tenho um negócio para fazer, faço ou não faço? André, eu estou com um problema
terrível para resolver, André. Como é que faz? Hein? Eu quero a resposta, mas eu não estou com ele. Ele está me chamando toda hora. Aqui, pastor, aqui, vem aqui, vou te mostrar, vou te responder, vou te instruir, vou te dar orientação. Mas eu não estou nem aí. Mas eu quero a resposta. Não me deixa, André, eu fazer um mau negócio, hein? É simples assim. Obrigado. Deus abençoe a família, as crianças. É simples assim. As coisas de Deus são muito simples, gente. É nós que complicamos. É simples assim. Então pense nisso. Na sequência, Paulo chega até Roma. Paulo vai ficar 2 anos em Roma. Mesmo havendo vento contrário, mesmo havendo tempestade, mas Paulo estava na direção de Deus. O propósito de Deus com Paulo era levá-lo até Roma. Ele chegou até Roma. Mesmo com tempestade, mesmo com a desconfiança do centurião, mas Paulo chegou lá. O que Deus tem para você, meu querido, é só você que pode fazer perder. O diabo não pode, a não ser que você ouça ele, né? Mas ele não é o nosso conselheiro. O nosso conselheiro é Jesus. Só você pode perder o que Deus tem para você. Paulo podia dizer, bom, eu não quero mais ir até Roma. Tá bom. Eu lembro de uma moça, né? É interessante falar isso. Ela, na minha juventude, meu grupo de jovens da igreja, essa moça fazia parte. Era minha parente, inclusive. E ela era uma moça que, sabe quando o jovem está desesperado para casar? Quem já passou por isso, levanta a mão. Ah, gente, o que é isso? Você está com vergonha de falar porque a mulher está aí, o marido está aí? Ah, quem já passou por isso, levanta a mão. É isso. E aí a bênção estava demorando, entendeu? Entendeu, pastor? Estava demorando a bênção. Estava demorando. Estava demorando. E a gente orando por ela, e ela começou a entrar numa tristeza profunda. E eu fui no quarto dela. Era minha parente. Eu fui no quarto dela, entrei, e eu disse para ela, fulana, a bênção logo vem, confia em Deus. Sabe o que ela disse? Eu não quero mais esta maldita bênção. Naquela hora o Espírito Santo me falou, ela acabou de perder a bênção. Passado algum tempo, ela casou. E ela casou com um cidadão, jaguara, que para ela tirar a garrafa daqui e colocar aqui, ela tinha que orar. Senhor, que o meu marido não brigue. E assim, André, foi 25 anos de sofrimento. Mas ela disse, eu não quero mais essa maldita bênção. Cuidar, irmão. Cuidar. Então, nós muitas vezes nesses momentos nos precipitamos, né? E acabamos ficando com prejuízo. Mas confia em Deus. Essa é a palavra de Deus para você.
confia nele, creia nele. Tua vida está na mão dele. Ele não tem que dar satisfação para nós. Apenas confie. Deixa Deus guiar a tua vida. Ele é o melhor conselheiro. E saiba que se você tiver que chegar em Roma, permaneça com Deus, porque você vai chegar em Roma. Aquilo que Deus tem para você, permaneça com Deus, que vem na tua mão, e Deus vai te abençoar. Amém?